A graça e a paz. É muito bom poder estar utilizando desse meio de comunicação nos dias em que nós não estamos podendo estar nos encontrando. E nós sabemos o quanto é necessário que nós possamos falar da palavra de Deus, liberando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que nesses tempos onde nós estamos vivendo, nós não possamos só olhar para as circunstâncias, para as situações que estamos vivendo. Inclusive, nesses próximos dias, estaremos aí já recebendo uma palavra de lockdown na cidade e sabendo que em meio a esses confinamentos, se nós nos deixarmos levar pelos medos, pelas circunstâncias, quantas famílias que nós temos visto que estão passando por dificuldades financeiras, que não sabem como que vão suprir a despensa de sua casa, de seu lar. E quantos estão com as despensas emocionais já vazias há muito tempo. Então esse é o tempo em que nós temos que nos encontrar, pelo menos dessa maneira, para podermos estar ministrando uma palavra de fé, para que nós possamos viver nesse tempo tão conturbado, olhando para a palavra de Deus. Eu quero deixar com vocês a palavra em Romanos 4, 17, que diz o seguinte: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, e ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos lembrando que nós precisamos ser encorajados a dar uma olhada assim bem positiva sobre as possibilidades não só do presente, mas principalmente futuras sobre a nossa vida. E nesse momento é isso que nós estamos precisando fazer, e eu te encorajo, meus queridos, a fazer isso. Olhe para o futuro, não com esse olhar de medo, de angústia, de preocupação, de ansiedade, mas olhe para o futuro confiado, crendo, com um olhar de fé para aquilo que Deus pode fazer, mesmo diante de todas as circunstâncias negativas que você pode estar vendo. Nós cremos que esse Deus que nós pregamos e que nós cremos é o Deus do impossível, é o Deus que pode ir além, é o Deus que pode tirar do nada tudo. E é o Deus que pode realizar coisas que os nossos olhos humanos ainda não veem, mas Ele pode fazer. Então creia nisso. Eu te encorajo a viver uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida onde o próprio Abraão, segundo o apóstolo Paulo nos relata a história de Abraão, que também está registrado lá em Gênesis 15, de que ele, o pai da fé, creu, mesmo com todas as circunstâncias negativas, mesmo tendo esperado mais tempo do que achava que deveria esperar, ele creu. E por isso ele foi fortalecido, por isso a promessa de Deus sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, sobre a sua descendência, da qual nós fazemos parte, os que também cremos no Deus que traz a vida, que traz a existência, aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Esse pai da fé, Abraão, pela palavra registrada aqui pelo apóstolo Paulo, nos faz relembrar que nós devemos viver nesse tempo com esse olhar de fé, com esse olhar de esperança, sendo encorajado a pensar e falar sobre o nosso futuro, não com medo, não de forma negativa, mas de forma positiva, com coragem, com determinação para ouvir a palavra de Deus e crer no nosso coração, assim como Abraão creu. A palavra também ela nos diz, lá no verso 20, que mesmo com todas as angústias, com todas as lutas, Abraão creu e foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Eu quero dizer para você, neste tempo, queridos, viva a sua fé em Cristo Jesus de uma forma que você possa louvar e dar glórias a Deus em todo o tempo, porque isso vai
te ajudar a ser suprido tanto emocionalmente quanto espiritualmente, sabendo que esse Deus é o Deus que nos supre, é o Deus que nos assiste, é o Deus que vem ao nosso socorro. A palavra, ela vai dizendo no Salmo 56:3 que o salmista, ele passou por muitas situações como Abraão passou. E eu acho interessante que ele fala assim, que quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Quando eu tiver medo, porém, eu confiarei em ti. Então o salmista passou por situações semelhantes a Abraão, semelhantes às que nós estamos passando, onde ele também teve medo. Então, mas a atitude dele que nós devemos observar. A atitude dele, que mesmo tendo medo, ele confiou em Deus. Então confie no Senhor. A palavra ela vai nos lembrando lá no verso 24 do capítulo 4 de Romanos, que nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus o nosso Senhor, nós também temos essa mesma esperança à nossa disposição. Então creia nisso. Assim como o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, 11 e 12, ele diz aos romanos que ele escreveu essa carta para encorajar os irmãos romanos para que tenham fé, para que tivessem fé. Ele também diz que ele também, quando escreveu aquela carta, ele também foi encorajado pela vida dos irmãos lá em Roma. E é assim que eu gostaria de deixar para você, queridos, uma palavra de coragem, uma palavra de força, porque na medida que eu encorajo você, eu também sou encorajada pela palavra de Deus. À medida que eu libero a palavra de Cristo como o único juiz, como o único Senhor sobre a sua vida, eu também tenho manifestado que Ele é na minha vida. Nós temos vivido dias em que as pessoas têm se perguntado qual é o tamanho do poder que o STJ, o Supremo Tribunal da Justiça do nosso país, ele pode ter toda a palavra liberada sobre a nossa nação. Mas eu quero dizer para você, queridos, que eles podem ter a palavra liberada sobre a nossa nação, mas só você, só eu, podemos liberar para que o Supremo Tribunal da Justiça, que mediante a nossa vida espiritual se chama Jesus Cristo, tome a nossa vida 100%, você e eu podemos dar. Deixe que Ele conduza seus pensamentos, suas palavras, nesses dias de confinamento, nesses dias onde nós não podemos estar indo e vindo, deixe que Jesus Cristo possa estar conduzindo seus pensamentos, suas palavras e suas ações e seja fortalecido, tendo o olhar de fé e vivendo debaixo da graça e dependência de Deus, sendo suprido de todas as formas pela presença do Senhor, do Espírito Santo, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo porque eu creio que a bênção do Senhor, que está escrito na palavra, está à disposição de todos aqueles que creem e que recebem essa palavra como palavra verdadeira do Deus que nos criou, do Deus que traz à existência aquilo que não existe, porque nós cremos que Ele tem todo o poder. Em nome de Jesus. Amém.